Olá pessoal, tudo bem com vocês? Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais que eu sei que vocês adoram. E hoje não vai ser diferente, viu gente? Bem pessoal, ó, já faz algum tempo que as pessoas vêm pedindo para eu fazer a flor protea, né? A flor que rouba a cena onde chega, de tão linda, realmente é uma flor maravilhosa. Originária da África, e essa flor é a queridinha das noivas, né? Para buquê, enfim. Mas eu tava estudando ela e existem inúmeras espécies de protea, entendeu? E hoje nós vamos trabalhar com aquela que tem a pontinha fina, que é a King, que é a mesma Mandiba. E tem aquela outra da pontinha, a folhagem delas são bem diferentes. Essa King, a folhinha é menorzinha, e a Sussara é a folha compridinha, tipo folha de orquídea, bem mais compridinha assim. Ela é linda também, mas hoje a gente só vai trabalhar com essa, a King, tá bom? Então eu já vou apresentar para vocês aqui os moldes, aqui a folha, e aqui as pétalas das flores, tá bom? Aqui a gente vai fazer flor e botão, tudo com essas pétalas aqui. Mas eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Bem, aqui eu já tenho, como as flores estão prontas, eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Já risquei aqui duas pétalas, pra gente estar pintando, fazendo a demonstração. E aqui duas pequenininhas dos botões. A folha também já risquei. Gente, é o seguinte... Essa cor aqui não é do EVA natural, tá? Era um EVA branco que eu pintei, porque o meu EVA de folhagem não chegou ainda, tô esperando chegar. Como eu gosto de fazer folhagem com EVA um pouquinho mais grosso, eu tive que pintar um EVA branco que eu tinha aqui, um grosso, pra gente estar fazendo. Mas esse tom é maravilhoso pra essa técnica que a gente vai usar aqui, tá bom? Aquele verde-limão, o EVA verde-limão. Já tô com duas folhinhas cortadas aqui, porque as outras já estão prontas, e aí a gente vai começar. Eu vou começar por aqui, recortando aqui já pra gente pintar. Aqui hoje a gente vai trabalhar com a cor cerâmica nessa aqui, que é a que já tá iniciada ali pro trabalho, tá bom? Vou colocar um papelzinho aqui para não sujar tanto a mesa. Aqui, ó, eu vou usar a tinta cerâmica PVA, tá bom? Essa tinta é maravilhosa. Só um pouquinho mesmo, que é só para pintar essas duas pétalas, que é bem pouquinho mesmo que a gente coloca. Aqui, ó. Já vou começar pintando aqui as laterais. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pintar nossa pétala. E você pode deixar mais suave. Ó. Deixa assim, tá bom? Esse lado. Ó, esse lado aqui, eu vou pintar só a pontinha dela, porque ela não vai aparecer. Você faz só isso aqui do lado que vai ficar pra dentro, tá? Aqui você pinta assim, ó, certo? Daqui a pouco a gente já vai pro grill. Agora, preste atenção aqui, ó. A folha. A gente vai fazer uns risquinhos aqui na folha com palito. Espera que a gente já vai pintar ela. Aqui, ó. Só vou fazer aqui esses vincos aqui, ó. Assim, com palito bem fininho, pontinha fina do palito. Você faz essas marquinhas aqui. Não tem segredo. Ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Quando pintar aí que você vai ver direitinho, tá bom? Prontinho, ó. Agora eu quero que você preste atenção aqui na folhagem. Olha só o que eu vou fazer agora. A folha da Protea King, ela tem um aspecto avermelhado nas bordas. Então, aqui com o próprio cerâmica, eu vou fazer esse avermelhado, ó. Pode estar colocando aí o vermelho também, tá? Agora, o tom lá, eu gostei desse aqui. Ficou assim um tom alaranjado muito bonito. Ó, só esse beiralzinho aqui, tá? A folha não. Agora, essa folha, eu quero ela bem escura. Olha o que eu vou fazer agora. A bisnaguinha que tá todo mundo perguntando, gente, é comprada em material de construção. Essa é a marca, ó. Aqui, aquela misturinha mágica que eu faço. Amarelo. Uma gotinha do azul. Vou fazer um bem mais escuro.
Para o verde ficar bem escuro mesmo, eu vou colocar 2 gotinhas de preto. Vamos ver como vai ficar. Vai ficar o verde no tom que eu quero. Então, aqui, com a minha esponjinha, vou pintar logo aqui o pezinho dela. E que você vem, ó. Passando por cima, para aquele vinco que você fez aqui na folha prevalecer, ó. Vou mostrar aí de pertinho para você ver. Tá vendo? Ah, pessoal, um detalhezinho que eu esqueci, tá bom? Ainda bem que deu tempo de me corrigir. Vou pegar só um pedacinho de esponja aqui, porque aqui na pontinha a gente coloca o mesmo tom de tinta aqui, agora bem mais forte, tá bom? Só assim, ó. Ó. Deixa assim, ó. Tá bom? É porque eu esqueci. Olha só, quando eu corto em bastante quantidade, eu só faço isso aqui, ó. Entendeu? Aí já pinta tudo, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Que é só a pontinha mesmo. Aqui tá bom. O grill já está aqui quentinho. Mas antes de colocá-las no grill, eu vou aproveitar e ensinar outra coisa aqui pra vocês, rapidinho. Espera só um pouquinho. Olha só, você vai pegar uma tirinha de EVA. De 3 por 38. Você vai juntar aqui. E vai pintar. Peraí, deixa eu misturar aqui a tinta. Vou colocar um amarelinho. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu não quero ela 100% amarelo, não. Vou dar uma quebradinha com o azul pra ficar um verde bem clarinho mesmo. Vou tentar pegar aqui um pouquinho na tampinha. Ó, só um pouquinho mesmo. Agora, olha só o que eu vou fazer. Junta aqui tudo. E você vai, ó, pintar. Isso aqui faz parte da flor, tá? Por que que eu tô pintando agora? Pra gente aproveitar o grill e fazer o trabalho que tem que fazer no grill tudo agora, tá bom? Mas isso aqui faz parte da montagem do botão. Vocês vão prestando atenção aí. Gente, quando eu falo pra vocês, se vocês não quiserem seguir o Instagram, tudo bem, mas podem me procurar lá, entendeu? Se vocês quiserem seguir, melhor ainda, eu vou adorar. Mas lá dá pra eu dar um suporte melhor que aqui no YouTube, entendeu? As pessoas me procuram lá, elas mandam fotos, a gente troca ideias. Podem me procurar lá, tá bom? Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Ó, ficou assim, certo? Prontinho, feito isso, eu vou até cuidar logo dele aqui no grill. Aproveitar que o grill tá bem quente. Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, fechar. Ó, já tá bem molinho, tá vendo? Agora o que que eu faço? Faço isso, ó, suavemente, tá? Não tô apertando, não. Ele vai ficar assim, ó. Peraí que essa parte aqui não ficou muito... Ficou bem do jeito que eu quero, não. Eu gosto de fazer as coisas bem feitinhas, gente. Que artesanato, vocês sabem como é que é, né? Tem que ser bem feito. Ó, pronto. Agora sim. Ficou todo bagunçadinho, tá vendo? Conserve isso aqui que a gente vai precisar bem mais tarde. Agora, vamos fazer essa aqui, ó. As pétalas principais, que é a flor, certo? Quero que vocês prestem atenção aqui. Que é fácil também. Fechar um pouquinho para andar rápido. E as folhas, não se esqueçam, ó, não precisa estar fazendo os dois lados, não, tá? Mas se quiser fazer,
pode fazer, pode ficar à vontade. Aqui, ó, ela já deu uma modificada. O que que eu faço aqui? Só seguro aqui nessa pontinha, aqui pra dentro, ó. Segurei um pouquinho. E deixo ela assim, ó. Certo? Aqui, a mesma coisa, ó. Todas do mesmo jeito. Opa. Ó. Olha aí como ela vai ficar. Tá vendo? Tudo que ela inflou um pouquinho, você já pode tirar. Agora, essa aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu só fiz duas. Na flor grande, a gente vai precisar... Digamos que você vai fazer uma flor com 7 pétalas, então você vai precisar de 7 pequenininhas dessa aqui. Agora, o botão você vai fazer do tamanho que você bem entender. Eu nem sei quantas pétalas prontas ali eu tenho, mas a gente vai contar pra você já ir na quantidade certa. Mas a flor grande, digamos que aqui seja da flor... De montar a flor. Olha pra você ver como eu vou fazer diferente dessa aqui, tá bom? A diferença mínima. Mas que vai fazer toda a diferença, entendeu? Essa flor, ela é ótima pra fazer, eu tô apaixonada. E aqueles bônus no final da aula, vocês sabem, né? É sagrado, tá ali, vocês vão amar. Aqui eu só vou fazer isso, ó. Do jeitinho que ela tá aqui. Só vou fazer isso aqui com a pontinha, ó. Só. Não toquei aqui, ó. Entendeu? Só fiz isso. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Só isso. Agora, essa aqui, que é do botão, você vai fazer diferente. Vou até deixar essa aqui separadinha ali, pra completar as que eu fiz. Apesar de que eu acho que eu nem vou precisar dela. Essa daqui também. A gente vai trabalhar com esse tom, tá? Nosso arranjo vai ser esse tom. Eu gostei muito. Esse cerâmica no branco caiu muito bem. Vou colocar logo as folhas pra aquecer ali. Esse aqui tá quase pronto. Ó, esse aqui, deixa ele quietinho aqui, só faz esse aqui com a ponta um pouquinho pra trás, ó, só um pouquinho, assim, ó, viu? Certinho, ó. Esse aqui é do botão, certo? Agora, as folhas, olha só. Eu vou fazer uma de um jeito e outra de outro. Por quê? Porque a folhagem da Protea King, ela é toda bagunçada. Tem umas tortinhas, outras retinhas, outras bem viradinhas. Então, você pode fazê-las assim, super aleatórias, que vai ficar lindo no arranjo. Vocês vão ver. Vocês vão ver nossas flores já estão ali montadas com as folhas e vocês vão gostar. Essa aqui, por exemplo, eu vou fazer só isso aqui, ó. Dar uma puxadinha aqui pra trás e entortar isso aqui, ó. Porque ela não vai arame, tá? Com exceção as que a gente quer deixar solta. Aí a gente coloca um aramezinho. Agora, pra colocar na folha, ela é solta. Mas na hora de montar, eu vou falar pra vocês como que é a maneira original dela. Mas que eu achei mais seguro a gente fazer assim. Vocês vão gostar. Aqui, essa aqui eu já vou fazer diferente, ó. Eu vou dobrar ela aqui. Puxar aqui. E fazer isso, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E abre mais um pouquinho. E ela vai ficar essa lindeza, ó. Tá vendo? Olha a pontinha, gente, como ficou perfeita, tá vendo? Ó, a diferença que deu. Tá vendo? Então, essa é a folha. Pode fazê-las assim, todas aleatórias, tá bom? Bem, aqui eu peguei uma tira de EVA na medida de 7 centímetros por 56. Aqui eu tenho 2 peças, ó. Eu picotei de vez 2 peças. Você não precisa necessariamente fazer isso. Eu fiz isso aqui já para passar para você uma técnica de praticidade. Olha só. O que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui a parte do grampo. Eu coloco um grampeadorzinho aqui, ó, para elas não soltarem. E agora eu vou partir aqui no meio, ó. E aqui bem no meio, eu divido. O botão é todo branco, tá? Não precisa de pintar, não. Pronto. Tenho essas 4 partes aqui, toda picotada, certo? Deixa eu ver. Eu peguei uma tirinha de 5 por 20. E o que eu fiz aqui? Olha só. Aqui eu picotei diferente, ó. Assim. E assim. Ó. Ó. Tá vendo? Bem fininho. Quanto mais fininho você fizer, melhor. Isso aqui vai fazer toda a diferença no botão, tá bom? Vou terminar aqui.
Aqui, ó. Prontinho. Isso aqui eu vou ter que ligar o grill novamente. Esqueci que isso aqui vai no grill, mas é rapidinho. Pessoal, agora aqui com o grill já quentinho, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, pra ele inflar, ele vai inflar de forma aleatória, né? Mas o que que eu vou fazer pra ele ficar bem certinho? Porque ele tem que ficar bem certinho. Eu vou pressionar esse papel aqui, ó. Pra ele ficar todo por igual, tá? Isso é muito importante e vocês vão saber por quê. Pronto. Ó. Ó. Tá vendo? Prontinho. Isso aqui faz parte da nossa flor. Agora, olha só o que temos aqui. Temos duas bolinhas. Essa bolinha de isopor é de 30, mas eu dei uma revestida de EVA. Essa aqui tá um pouquinho maior. Essa aqui é a da flor. Essa aqui é a do botão, tá bom? Eu vou fazer a estrutura logo dessa do botão, pra gente fazer a da flor. Vou pegar aqui uma tirinha de uns 2,5 centímetros. 2,5 centímetros mesmo, viu, gente? Eu acertei. 41. 41. Que já tá meio dobradinho aqui. Aqui você vai fazer esse rolinho assim, ó. Pra ele ficar fundinho aqui, que é pra gente encaixar na bolinha, ó. Assim, tá vendo? Não precisa passar cola não, que a gente vai passar a cola pra trabalhar, então ela não vai soltar, tá? Prontinho. Fechou aqui. Aqui você vai colocar a cola. E você vai colocar aqui, ó, bem certinho, ó. Certifique-se de que tá bem certo, ó. Eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem mais certinho. Carrete com a bola. Finaliza aqui. Aqui você faz isso, ó. Prontinho. Esse aqui a gente vai fazer o botão. Deixa eu adiantar logo esse aqui. Agora, olha só. O que a gente vai fazer? Vai pegar aqui. Vai colocar um pouquinho de cola aqui, no início. Vai fazer um rolinho aqui. Você vai enrolar mais ou menos. Deixa eu medir aqui pra você pegar a medida certinho, tá bom? Você vai enrolar aí uns 12 centímetros. Pronto. Você vai enrolar daquele mesmo jeito que a gente enrolou do botão, tá? Deixa um pouco fundinho aqui, ó. Pronto. Feito isso, você vai colocar a cola aqui. E vai colocar aqui. Essa aqui é da flor, tá? Bem no meio, ó. Vai girando assim pra você se certificar de que tá bem certinho, viu, gente? Tem que estar bem no meio, senão a nossa flor vai ficar torta. Eu quero que ela fique bem bonita. Tá dando pra entender, gente? Prontinho. Agora vamos trabalhar aqui, tá? Agora aqui a gente... Ui, caiu. Agora aqui a gente tem que passar a cola, viu? É necessário passar a cola. Aqui você vai girando, ó. Só que eu tô girando e descendo bem pouquinho mesmo, tá? Aí você aperta. Prontinho, ó. Tá vendo? Coloco bem juntinho. Vou pegar outra peça agora, tá?
2 dedos, ó. Tranquilo, viu? Tranquilo, tranquilo, ó. Prontinho. Feito isso, e agora vamos deixar esse botão bem bonito, tá? Ó, agora vamos trabalhar como cabeleireira. Vamos cortar isso aqui, ó. Preservando sempre a pontinha. Já tá com cara de botão de proteia, ó. Tá bem certinho aqui, ó. Tá vendo? A hora que a gente vai fazer. Esse aqui de 5 centímetros por 20 que cortamos, a gente vai colocar aqui, ó. Pra ele invadir um pouco. Ah, gente, ó, vai ser menos de 20 centímetros, viu? A gente cortou 5 por 20, vai ser 5 que tiramos uns 3 centímetros. Vou medir aqui direitinho pra vocês. Cinco por 16, mas vai depender também da medida que você vai fazer, né? Do tamanho da sua flor. Você sabe que essa flor, ela é enorme, né, gente? Ó, que lindo. Ela varia entre 12, se não me engano, é 12 e 30 centímetros. Já pensou uma flor de 30 centímetros? É enorme, a proteia é flor grande. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Fica bem encaixadinho, já tá com cara de botão de proteia. Devia ter descido ela só mais um pouquinho. Isso tá bom aqui. Vou ver se eu descer ela tomar um pouquinho, ficou legal. Vou descer mais um pouquinho a outra. Ajeitar para ficar tudo encaixadinho, ó. Ó, tá vendo? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar esse aqui, que a gente fez lá bagunçadinho, e vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui em volta, ó. Assim, bagunçadinho. Ó, pode ser uma volta só, pode ser duas, tá bom? Eu vou dar 2 voltas. Vai ficar assim. Gente, eu espero que vocês gostem. Espero que eu não esteja passando vergonha aqui. Eu gostei, gente. Eu acho que vocês vão gostar também. Eu gosto de flor exótica, assim. É diferente, né? Um trabalho diferente. Ó, tô colocando um pouquinho mais acima, viu, gente? A não ser que eu tivesse cortado ele bem grande, mas não vejo necessidade, não. Aqui tá ótimo. Ó, tá vendo? Aqui, minhas pétalas já frisadas e pintadas. Aqui eu vou fazer isso, ó. Tá? Eu acredito que aqui vai pegar umas 7 ou 8 pétalas. Aí vocês vão contando aí. Vamos ver quantas que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na pontinha. Não tem segredo. É fácil, essa flor é fácil de fazer. Eu adorei. Eu tava preocupada, falei, nossa, será que eu vou conseguir? Mas só o botão que deu um pouco de trabalho até chegar onde eu cheguei, sabe? Aqui já tem 4 pétalas, eu acho que são umas 8. Primeira fileira.
Isso mesmo. 8 pétalas, ó. Agora mais 8. Intercalando, ó, mais ou menos 1 centímetro abaixo da outra, tá bom? Intercalando sempre. Então, foram 24 pétalas, né, gente? É isso aí, foram 24 pétalas. Ó, que linda. Tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai finalizar com a pequenininha. Que não é essa daqui é do botão. Eu já deixo tudo separadinho pra não tá me atrapalhando. Aqui tem pétala grande no meio. Então, aqui eu vou pegar 8 pétalas pequenininhas. Prontinho. Pra gente tá finalizando, tá? Prontinho aqui, pessoal. Ó. Gostaram? Agora vamos fazer nosso botão, depois a gente vai engrossar esse cabinho aqui, tá bom? Ó. Apareceu um pouquinho do verde aqui, mas não tem problema não. A gente vai engrossar o cabinho aqui, ela não vai nem aparecer. Então, fizemos essa bolinha aqui e colocamos isso aqui, lembra? Então, agora a gente vai fazer o botão. Aqui, aquelas pétalas que fizemos. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa ela mais ou menos nessa direção. Vou colocar 5 pétalazinhas aqui, ó. Vou pegar mais curvadinha. Vou ver se vai dar pra colocar as 5 aqui. Eu sempre verifico antes, gente, porque vai estar colado, né? Pronto. Vai dar certinho. Vocês fazem o botão do tamanho que vocês quiserem. Se quiser um botão mais comprido, pode estar fazendo essa parte aqui bem mais comprida, viu? Que também não fica feio. E se quiser fazer também o botão só com a bolinha também, sem isso aqui também fica bonito. Fica um botão menorzinho, sabe? Fica bonito. Eu gosto de fazer flor por conta disso. Porque dá muita opção pra gente, sabe? Dá pra você criar e recriar. Aqui, ó. Coloquei assim, encaixar essa aqui. Coloquei assim. Repare que aqui como que elas ficam certinhas, tá vendo? Agora, vamos intercalar 5. Mais 5. Papagaio chamando B. Agora eu tô gravando em casa, pessoal. Mudei de lugar agora, só as gravações. E agora vocês vão ouvir muito barulho de cachorro, papagaio, calopsita. Quem tem bicho é assim mesmo, né? Mas a gente consegue gravar mesmo assim.
Aqui, como chegou na barriguinha, ó, ela vai ficando um pouco com essa falhazinha aqui, mas não tem problema, tá? O importante aqui é você intercalar, porque aqui ela já vai se juntar. Eu não gosto de colocar 6 aqui, mesmo que dá pra colocar 6, porque foge muito do intercalado, entendeu? E aqui intercalando ela fica mais bonitinha, ó. Certo? Tá vendo a falha? Aqui a gente vai. Agora aqui ela já vai se juntando mais, tá bom? E vai fugir dessa curva. Pode deixar assim, certo? Não tem problema nenhum. Vocês vão ver que vai ficar bonito. Trinta e cinco, viu, gente? Vai 35 pétalazinhas dessa. Tá vendo? Você pega uma flor dessa e um botão desse, você faz um arranjinho pequeno com bastante ornamento, fica lindo. São tantas ideias, ó. Agora a gente vai engrossar o cabinho, tá bom? Vou guardar esse aqui. Eu vou pegar. Pode ser papel crepom, você pode engrossar só com EVA, mas eu vou... Ela tem a hastezinha dela é bem grossa, tá? Eu vou colocar... Vou começar aqui com papel. Ó, aqui apareceu um pouquinho do verde, ficou, tá vendo? Alguma coisa aconteceu, ou isso aqui eu coloquei e ficou um pouquinho torto, ou durante o encaixe das pétalas, mas isso aqui é bom não acontecer, tá bom? Eu errei, peço desculpa, mas aí você faz certinho. Pra ele ficar bem certinho aqui, mas eu não quis colocar outra fileira, não. Eu vou deixar assim porque ela não vai aparecer, tá bom? Agora que eu vou pegar uma tirinha de EVA. Esse EVA mais fino, eu gosto de trabalhar com EVA mais grosso. Agora, esse fino aqui, para esses acabamentos, é melhor, tá bom? Ó, vou colocar aqui no pezinho, bem em cima. E aqui vou descendo, ó. Coloca assim por cima, porque aí não precisa você passar cola, tá bom? Prontinho. Agora, olha só, vamos pintar essa hastezinha. Vou mostrar pra vocês aqui, porque ela não é verde, tá? Ela é avermelhada. Como aqui eu vou colocar no verde, ele vai aparecer um pouquinho, porque ela é assim, é uma avermelhada com uma tonalidade, assim, aparece um pouquinho do verde, assim, bem distante, mas aparece, tá? Então, aqui o que vamos fazer? Vou pegar um pedacinho de esponja para eu tirar o excesso. Eu vou usar o pincelzinho aqui, para fazer aqui, ó, no beiralzinho. Vou deixar melar aqui, ó. E aqui você vai descendo, ó. Esse papagaio não para de me chamar. Ele me chama de B. B. Ó. Tá vendo? Ela é essa tonalidade. O caulezinho dela é desse tom. Só que aqui, como ele tá bem avermelhado, aí o que que eu faço pra tirar, pra matar mais esse vermelho? Eu faço isso com a esponja, ó. Ó.
tá vendo? Tira o excesso, pra ele ficar esse avermelhado com aspecto de verde também, porque ele é assim, tá bom? Tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó. Assim, falar sobre esse arame com vocês. Esse arame aqui é aquele escurinho. Eu falei pra vocês que eu uso ele quando é pra fazer, quando eu vou revestir de EVA, eu uso, tá? O arame eu verifiquei o nome lá, é arame recozido, compra em materiais de construção, certo? E as pessoas estão perguntando, vou repetir aqui, gente, essa bisnaguinha aqui da Globo, ó, é comprada em materiais de construção. Uma pessoa me perguntou, mas essa tinta não solta? Deixa eu falar aqui pra vocês uma coisa. A única tinta que eu não gostei para trabalhar com flores, eu disse e repito, foi a anilina. Desbota demais a flor, então eu não gosto de fazer trabalho assim. O que que acontece? Essa bisnaguinha aqui, tanto essa bisnaguinha quanto a PVA e a tinta de tecido, elas não desbotam. Aí ela perguntando, mas se lavar a flor? Todas as tintas que eu conheço em EVA, se você lavar, se você esfregar, ela vai ficar assim, tipo saindo. Não vai soltar totalmente, mas ela solta um pouquinho, mas desbota, ela não desbota, entendeu? Não é essas flores de EVA que a gente faz, a gente sabe que não são como essas flores importadas que a gente compra, essas sintéticas, que acaba naquela cor não, entendeu? Não que ela vai desbotar, mas se você lavar com força, vai soltar a tinta. Eu falo porque eu já testei tanto na PVA quanto na tinta de tecido, na Acrylex, tá bom? E na bisnaguinha também. É toda a mesma coisa. Mas eu recomendo muito, é uma tinta muito boa pra gente estar trabalhando. Todas três, eu gosto muito, certo? Esses mosquitinhos aqui, eu fiz, e vou fazer aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês que vai ter no nosso arranjo esse ornamento. Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tirar isso aqui. Eu cortei um pedacinho de EVA. Aqui tem 3 centímetros e aqui tem 1,5 centímetros. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Esse arame aqui é o 24, tá? O 26 é mais fininho que esse. Esse aqui não é aquele que a gente trabalha com para colocar no caule da flor, não, tá? Fazer os caulezinhos de flor, não. Ele é um pouquinho mais fino, certo? E mais grosso do que o 26. Aqui eu vou revestir ele com uma tirinha de EVA. Estica bastante para ele ficar bem... Quebrou, ó. A gente recomeça. Não tem problema. Aqui, ó. É porque eu estico mesmo, gente. Vocês estão vendo essas daqui que eu coloco? Eu não deixo solta não, tá? Eu estico bastante, às vezes até quebra. Aí eu volto do zero, pra ficar bem feitinho. Aqui, pronto, finalizei. Agora o que eu vou fazer... Vou colocar uma colinha aqui, ó. Vamos ver se tirar um pouquinho mais de cola. Prontinho. Agora aqui, ó. Eu vou girar esticando, ó. Ó. Espera que eu vou encostar bem pra você ver. Ó. Estica bastante, ó. Pra ele ficar uma vassourinha. Aqui finalizou. Ó, que bonitinho que fica, tá vendo? Agora, eu vou pegar uma tinta verde. Ó. Deixei ele assim, bem bagunçadinho. Eu achei ele tão bonitinho. Tem ele ali em quantidade, vocês vão ver como fica bonito. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar na cola branca, que o pessoal tá com dificuldade de encontrar o liquibrilho, né? Quem tá trabalhando com liquibrilho, faz com liquibrilho. Quem não tá trabalhando com liquibrilho, faz com a cola. Você vai passar aqui na cola e vai colocar no isopor. Eu vou fazer eu faço na cola branca ou no liquibrilho, tá? Mas eu vou fazer com esse aqui só pra vocês verem como vai ficar. O isopor. Vou colocar só um pouquinho. Com a instantânea. Pronto. Aí, você vai
pontinha. Ó, tá vendo? Você faz isso aqui na cola branca e depois você vai fazer aquele acabamento. Aqui no canal já tem bastante trabalho com isopor, a gente fazendo e dando o acabamento depois pra ficar mais seguro. Agora, se você fizer com a cola instantânea, igual eu fiz aqui agora, e você vê que tá seguro, tem que estar seguro, não pode estar soltando, ó. Ele ficou bem seguro, você pode estar fazendo assim. Como é uma pequena quantidade, né? Dá pra fazer com a cola instantânea, ó, tá vendo? Não tá soltando não, ó. Certo? Acho que eu vou usar esse aqui também. Ó como que eu faço lá pra fazer os ornamentos. Coloco eles assim. Vou começar pelo menor. Eles não precisa ser cabo desse tamanho não, viu, gente? Não sei o que foi que eu fiz aqui. E foi sobra de algum trabalho. Eu gosto de guardar essas coisas assim tudo prontas, viu, gente? Quando eu vou montar os arranjos, folhagens, ornamentos, eu gosto de fazer tudo e deixar tudo guardadinho, tudo organizadinho. Aí quando alguém pede o tal arranjo, aí eu vou lá e pego as peças e começo a montar. Às vezes eu faço o mínimo, entendeu? Ó, como fica bonitinho, tá vendo? Olha ele em maior quantidade. Olha que bonitinho que fica. E rápido pra fazer, gasta pouquíssimo material. Esse arame é ótimo pra fazer ele, porque ele é bem fininho, ó. Quanto mais o arame fininho, mas se você não tiver, pode fazer com outro arame comum mesmo, tá? Mas eu super recomendo você comprar esse arame fininho. Pode ser aquele arame de alumínio que a gente compra os rolinhos no armarinho, pode ser. Pronto, agora vamos falar sobre as folhagens. Gente, é o seguinte... Né, a folhagem, como eu disse pra você, como é feita a folhagem da Protea. Ela tem um caulezinho aqui e ela é colocada assim na flor. Só que eu não gostei com o arame assim, ficava assim meio que aparecendo, né? Tipo relevo. Aí eu falei, não, acho que eu vou colocar ela direto no caulezinho. Aí eu coloquei todas assim. Eu tô falando por quê? Porque vai que você vai ver depois e falar assim, ah, ela fez a flor errada, a folha errada. Não. Foi uma opção que eu tive de colocar a folha direto aqui, sabendo que ela é colocada assim. Ela é colocada distante da folha, da flor, entendeu? Mas eu preferi colocar assim. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui eu coloquei 3 na da gente trabalhar. Eu não vou colar não, tá? Só tô falando, olha... E não se preocupe com... Ah, mas é uma folha de um jeito, outra de outro. Ela é assim, é toda aleatória. Na montagem vai ter folhagens soltas no arranjo. Aí eu faço isso, ó. Aqui é um arame, desse que a gente trabalha, o 18. Aí eu coloco aqui, ó. Esse aqui é o do caulezinho das folhas, tá? Das flores. Aí pronto, aqui é pra fazer a folhagem solta do arranjo, ó. Tá vendo? Então eu vou me organizar aqui pra gente montar o arranjo, tá bom? Já apresentando pra vocês aqui, nossa próxima aula será esse vaso. Fiquem ligados no canal. Já aproveita e deixa aquele like, compartilha as nossas aulas. Vou usar a mesma técnica, que essa técnica é muito boa pra estar montando o arranjo, tá bom? Por enquanto não vou colocar nada aqui não. Se houver necessidade, depois eu coloco uma conchinha, um musgozinho, qualquer coisa, tá bom? Então, esse vaso, na próxima aula, vou ver se dá pra gente estar fazendo esse e aquele redondo da aula dos botões que tá aqui no canal, tá bom? Então, vamos pra nossa montagem. Eu acredito que vocês vão gostar. Aqui tá nossas flores, as que eu falei pra vocês já estavam prontas, já folheadas, ó. Ó a folha que eu falei, toda tortinha, tá vendo? Ó. 2 tortinhas e uma frisada toda retinha. Ó, tá vendo? Bem aleatórias. Elas são assim mesmo, tá bom? Ó. Ó o botão. Eu quero que vocês observem aqui uma coisa. Esse botão que fizemos aqui, eu virei a pontinha, tá vendo? Esse aqui não. São 2 opções que vocês podem estar fazendo, tá bom? Esse aqui eu não virei, esse aqui eu virei. Tá vendo a diferença? Pode fazer das 2 maneiras. Essa flor, gente, dá pra você brincar à vontade. Então, vamos começar com nossa montagem. Lembram desse ornamento? Temos também lá na aula dos botões, do botão de rosa. Entendeu? Nós fizemos esse ornamentozinho, que faz toda a diferença no arranjo. Aqui, essas folhagens aqui, a gente vai utilizar também. Fiz bastante folhas, nós fizemos o arranjo da flor Jacinto Silvestre aqui, lembra? Tem também aqui no canal. Então, só o que não fizemos aqui hoje foi esse ornamento e essa folhagem, que já tem aqui no canal, certo? Então, aqui, eu vou colocar, ó, peguei aqui uns galinhos secos e pintei de preto, ó, vou mostrar pra vocês. Poderia deixar na cor natural e só vernizar, mas eu preferi pintar assim de pretinho, ó, eu achei que ficou muito bonito, deu um destaque. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar
esses galinhos aqui. Fiz um teste, eu achei que ficou legal. Eu vou posicionar eles tudo aqui desse lado, ó. Certo? Olha só, tem esse ornamento aqui também já no canal. É a mesma coisa de estar fazendo as lavandas. A diferença aqui foi o comprimento, tá bom? Só isso, só mudou isso. Aqui eu picotei uma tirinha de 2,5 centímetros e fui enrolando, ó. Ela tem 35 centímetros, esse ornamento aqui. Esse aqui tem 22, ó, da mesma medida. Pintei de verde e fui no isopor branco. Aquela mesma técnica que a gente usou para fazer a lavanda e outros ornamentos aqui. Vou pegar esse aqui, colocar aqui atrás. Dobrar aqui para ficar mais reforçado ali no papel. Agora eu vou colocar essas maiores aqui atrás. E um pouco na frente também. Essa aqui. Nossa proteína, espero que vocês tenham gostado. Ó, atrás eu coloquei as folhinhas, tá? Deixa eu colocar um aqui pra esconder isso aqui. Pra esconder a hastezinha dessa folha grande. Ó, tá vendo? Eu acho que aqui tá bom, gente. Essa flor, ela... 3 flores deu um arranjo, ó. Olha só a rosa, que coisa mais linda. Por que que eu deixei assim? Deixa eu tirar aqui pra gente falar com vocês um pouquinho sobre isso. Por que que eu montei assim? Pra vocês verem que uma proteia, olha só. Deixa eu deixar ela inclinadinha assim pra vocês verem. Uma proteia e um botãozinho dá um arranjo naquele vasinho pequeno que a gente faz.
Ó, é só você colocar no vasinho e colocar essa folhagem aqui que a gente faz, esses ornamentos, dá um arranjo lindo. Olha a rosa, que coisa mais linda. Agora a rosa eu mesclei um pouquinho, mas não gostei muito não. Pode deixar toda branquinha, tá bom? Olha a verde, que coisa linda. Eu me apaixonei pela verde. Também acabei mesclando que não gostei. Pode deixar toda branquinha, tá bom? E na próxima aula, fiquem ligadinhos aqui no canal que vocês não vão se arrepender. Vou trazer esse vaso, a gente vai montar esse vaso, o redondo, e vamos fazer um outro tipo de montagem com a proteia. Vocês vão gostar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje é essa aqui. Até a próxima, gratidão.